Bros e tá começando mais um dos vídeos do Bros. E hoje a gente está aqui com essa presença ilustre, Reginaldo, técnico da AC/DC, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história, como é que ele começou na FLL. E é isso, como é que você começou na FLL, como é que você entrou para esse mundo da robótica? Você sempre já foi dessa área da tecnologia, ou você caiu meio de paraquedas? Como é que foi? Bom, legal estar participando, né, desse momento aí com a Tech Bros aí, com vocês aí, que também sempre tiveram parte da minha história, sempre estiveram comigo aí, são grandes amigos da gente, né, meu e da ICCD. Bom, eu sempre tive envolvido, né, eu sou professor há 27 anos, e sempre nessa área de tecnologia. Na parte da robótica, eu caí de paraquedas quando eu comecei a trabalhar lá no Eduardo Gomes, em 2006. O colégio confiou em mim, eu entrei como professor de robótica do colégio. O colégio sempre apoiou bastante a parte da robótica, né? E aí, em 2007, no dia 7 de dezembro de 2007, foi criada a ICDCID, que foi a equipe de robótica que eu fui técnico aí durante pouco mais de 15 anos aí, né? Que a gente conseguiu construir aí uma história bem legal e uma história assim que ficou uma saudade, mas uma saudade assim muito, muito boa, né? Vamos dizer assim, né? Por tudo que a gente conseguiu viver lá. E como que foi essa jornada? Você falou que você caiu na robótica meio de paraquedas. Como é que foi esse processo de aprendizado desde o início até chegar, né, em todo aquele aprendizado que você chegou a ter, a toda a equipe que foi passando de membro para membro e chegou até a última temporada? Vocês tiveram muito sucesso. Como é que foi esse processo? Vocês aprenderem desde o início? Porque vocês foram uma equipe que não tinham outras tantas equipes antes como hoje tem, para vocês conseguirem pegar, aprender tudo. Então, como é que foi? É, digamos que hoje em dia, acho que ontem mesmo eu estava conversando com o Henrique lá de Curitiba. O processo assim foi, hoje em dia a coisa funciona muito mais tranquilo, né? A gente começou lá em 2007, foi muito difícil, né, no começo. Na verdade, a gente entrou na FLL, mas quem foi integrante daquela época lá, daquele tempo, sabe que a gente ia disputar de torneio de FLL, mas a gente não entendia nada do torneio, entendeu? A gente viajava muito, na verdade, né? A gente, no começo mesmo, é claro assim que a gente teve muito incentivo no início, eu vou dizer assim, a gente deve muito ao tiozão, tá, o Arnaldo, que foi o nosso grande incentivador, né? Ele sempre me encontrava e falava: Zé, você precisa criar uma equipe. Eu relutava, né? Na época também tinha um rapaz que trabalhava junto com o Arnaldo, que o nome dele era Rogério, também incentivava bastante a gente. Até que a gente decidiu criar, e realmente era muito difícil, né? Aquilo que eu te falei, a gente foi disputar. Só para você ter uma ideia, o nosso torneio o nosso primeiro regional, quando a gente foi participar do nosso primeiro regional, o projeto que hoje é o nosso projeto de inovação, né, que é o projeto de pesquisa, na época a gente falava pesquisa, a gente tinha uma ideia apenas de projeto, aí foi feito um texto, a gente não tinha material nenhum, e durante a viagem nossa de São Paulo para o Guarujá, que foi a cidade que foi realizado o Regional São Paulo, o nosso primeiro regional que a gente participou, nosso primeiro torneio, eu fui separando parágrafos numa folha, foi impresso numa folha de sulfite, eu fui separando parágrafos e entregando para cada integrante, falando assim: vocês têm que decorar isso daqui, porque vocês vão ter que falar isso na apresentação do projeto de inovação. Olha que loucura. O, o nosso robô, ele desmontava na mão do lançador, ele mandava
a gente queria mandar para um lado, o robô ia para o outro lado, ia para a direita, mas ele ia para a esquerda. Assim, na época a gente ainda era RCX, né? Nós disputamos o Regional São Paulo com RCX. A gente conseguiu ainda ficar entre as equipes que foram classificadas para o Nacional. E aí no Nacional a gente já melhorou bastante, né? A gente já aprendeu bastante, porque naquela época a gente aprendia muito nos torneios, né? A gente não tinha todas essas informações que a gente tinha hoje. Então, no torneio, o pessoal pegava e ia nos pitches, aprender, olhar robô, olhar projetos para entender como que o pessoal fazia. A ICDC sempre fez isso até o final, até o último torneio, agora na etapa nacional. Eu sempre pedi para que os integrantes fossem, né, de pitch em pitch, desde aquela época. Naquela época a gente fazia, era a nossa única fonte, né? Não havia tanta troca como há hoje em dia. Mas assim, como a gente dependia muito da ajuda e da orientação de muitas pessoas, isso foi ajudando a gente bastante. Alguns técnicos de outras equipes também que ajudaram bastante a gente. De uma equipe que, por exemplo, não existe há um tempo, né, que ela deixou de competir, mas ela foi grande. Nossa, a gente olhava muito para essa equipe, para Free Access, que era da Fundação Bradesco. O técnico deles é o Alex, que, nossa, ajudou a gente demais. E a gente se esperava muito nas outras equipes, como Iberotecos na época, Terra Droid, Scorpions. Tinha uma equipe lá do Guarujá, que agora está me fugindo o nome, mas também a gente estava muito para essas equipes, buscava saber como que funcionavam as equipes, né? Depois a gente aprendeu muito também com o César São Paulo, que veio com uma estrutura forte também, foi grande inspiração para a gente, as equipes do César São Paulo. Pegar lá o Itapê Robota, a Robotic Schools, né? Equipe de Rio Preto, e assim foi. Tem várias equipes do estado de São Paulo também que a gente se inspirava e procurava entender como que eles trabalhavam. E aí foi indo, né? A gente foi aprendendo muito com outras pessoas. Eu acho que essas razões pela qual, por exemplo, a ICDCD nunca se recusou a falar o que fazia, como que trabalhava, porque a gente aprendeu muito com outras pessoas, entendeu? Muitas outras pessoas ajudaram a gente, muitas outras equipes ajudaram a gente nesse tempo aí de formação da equipe, né? Da equipe se estruturar bem. A gente foi aprendendo, né? A gente foi aprendendo muito, crescendo, melhorando como equipe. Mas, assim, no começo mesmo, a gente achava que a FLL era só robô. Que muita gente que entra para a FLL, pelo menos, acha isso. Eu, por exemplo, quando entrei, eu pensava, é o robô, a parte da tecnologia, porque é isso que a gente pensa quando fala em equipe de robótica e quando a gente... E principalmente que a gente sempre, quem está de fora, tem mais acesso a essa parte, quem está tipo, na escola, tudo, essa parte do robô, é uma parte que aparece mais, mas acaba sendo muito mais complexo do que isso, né? Assim, sempre que, depois que a gente entendeu direito como é que funcionava, né, a FIRST, eu apresentava assim para os pais e para novos integrantes, né, para novos pais que entravam na equipe, e falava que, na verdade, a robótica era uma grande armadilha que a gente tinha, né, para chamar as pessoas, né? A gente falava assim, é robô, então o pessoal viu, mas assim, eu sempre falava que, na verdade, era um grupo de ciências, né, de estudo científico, né, e de conduta de ética e moral também. Né? Então, era um grupo que privava para o estudo científico e aprender como se comportar eticamente e moralmente, né? Eu acho que a FLL vai muito para isso aí. No começo, claro, a gente não entendia. Eu tenho vídeos meus que eu não, falando coisas que nem posso falar aqui agora, lá no início, entendeu? A gente
Na época que a FLL era muito raiz também, né? Era uma FLL bem diferente do que é hoje. Mas assim, depois eu lembro do tiozão explicando para a gente como é que funcionava, né? E outros tantos, né? O Adriano Machado. Mas teve torneio, por exemplo, que eu quase, nossa, eu que discutia com o Arnaldo o tempo todo durante o torneio. Né? O pessoal fala que eu estava a ponto de pular nas pessoas, entendeu? De tão, você imagina, naquela época, então a gente não entendia direito como é que era a FLL. Mas assim, mas uma coisa que a gente começou a, mesmo a gente não entendendo bem do que era, como que funcionava a FLL, a gente pegou muito gosto por aquele ambiente, né? Eu sabia que aquele ambiente era bom para os alunos gostavam. Era um tempo que a gente esperava ansiosamente para chegar num torneio, entendeu? Porque a gente sabia a experiência que a gente teve no Guarujá em 2008, lá no Regional São Paulo, foi muito legal, né? A gente como experiência, embora com toda aquela dificuldade, a First, a FLL não tinha essa estrutura que tem hoje. Os pits era um espaço marcado no chão, numa quadra de ginásio poliesportivo lá de Guarujá, todo sujo, muita poeira, muita dificuldade, né? O Arnaldo lutando para que as equipes tivessem condições de competir razoavelmente bem, com toda a equipe dele, né? O tiozão sempre foi muito presente na First aqui no Brasil. E assim, a gente começou a gostar muito disso daí, então a gente nunca desistiu da First. Desde o começo a gente passou a amar muito a FLL, eu passei a acreditar muito na FLL. Então, acho que isso foi movendo a gente durante todo aquele tempo, mesmo que a gente não ganhasse troféus, a gente demorou para ganhar troféu, nós ficamos 6 anos competindo para ganhar troféu. E querendo ou não, é uma equipe, né? É um torneio, né? Eu acho que quem que não gosta, né? Vamos falar assim. Eu acho que a gente não pode ser também esconder esse lado de competição, porque a First é uma competição, diferente, claro, onde ganhar não é o primeiro objetivo, mas obviamente quem que não gosta de ganhar um troféu, ter um troféu. Mas a gente sabia que eu, especialmente como professor e como técnico, a direção do colégio também via o que a First estava proporcionando para as crianças, para os integrantes, a transformação que dava, o que os pais comentavam. Então isso foi alimentando, né? E foi alimentando demais aí, e é isso que fez a gente ir para frente. Foi assim que a gente A foi. robótica, ela transforma muito. Quem entra sai com uma mentalidade totalmente diferente, com um pensamento totalmente diferente. E tudo que ela te apresenta, te proporciona, é muito legal. E quando a gente fala assim que a First, que a FLL, né, ela transforma a vida das pessoas, a gente pensa muito nos integrantes. Tá? Eu sempre falo que o integrante que ele não tem a vida dele modificada, né, meio um tempo que ele fica numa equipe de FLL, da First, ele não captou bem como que funciona, ele não soube aproveitar bem isso. Mas também isso se aplica também aos técnicos. Tá? A vida dos técnicos também é transformada. Tá? O Mesh muda muito a vida do técnico. Tá? E o técnico que ele não consegue perceber uma mudança de vida, de história dele, participando da FLL, ele realmente não soube aproveitar o tempo que ele teve de FLL, porque ela é realmente a transformadora de vidas, e aí quando a gente fala vidas é quem organiza, quem é juiz, quem é integrante, quem é técnico, de toda a comunidade First. E para esses técnicos que estão começando agora, que caíram nesse mundo também de paraquedas agora, não sabem muito bem o que fazer, como que uma equipe nova, que dica que você daria para eles, quem está começando agora?
A principal dica é ser persistente, é não desistir nunca, né? Eu acho que isso é essencial. Aquilo que eu falei, né? A gente não está trabalhando aí em um. Nós não somos uma equipe de First Lego League ou da qualquer equipe da First. Ela não é uma equipe meramente de robótica, simplesmente de robótica e ponto final, né? Ela tem um papel transformador, né? Ela forma cidadão, aquilo que eu sempre falei, constrói robô para formar cidadão, né? Então, Com certeza. acreditar muito no programa da First, não existe nada igual no mundo, na minha opinião. Não existe nenhum programa que transforma vidas como a First Lego League. Tudo que significa First, a formação, porque a gente pode falar bem da FTC, a gente pode falar bem do FRC, até mesmo da First Lego League Junior, mas quem dá toda a base mesmo, quem forma toda a base, né, todo o alicerce, aí é a First Lego League, né? Então, assim, Com certeza. a principal dica é não desistir, ser persistente e acreditar no que se ouve de outras pessoas a respeito da First Lego League ou de programas da First. Tudo que for falado sobre a First, do papel que ela tem na vida de adolescentes, é realmente verdade. E acreditar. Não é aquele que eu falei, não é um torneio de robótica, é claro que a gente entra, aquilo que eu falei, né, a gente entra pensando em ganhar essas coisas, mas isso não deve ser a mola propulsora de uma equipe. A mola propulsora de uma equipe deve ser ela em si mesma, né, todo o trabalho que ela faz. E aí o técnico é papel principal nisso, né? O técnico é que tem que motivar, é que tem que incentivar, que tem que fazer a equipe não desistir, mesmo que não consiga, assim, por exemplo, ganhar um troféu, chegou uma classificação de repente para uma fase seguinte, que é o técnico que vai manter essa equipe em pé. Se ele acreditar que ele está ali só para ganhar um troféu, fatalmente a equipe vai durar aí uma ou duas, três temporadas e depois vai parar, né? Ela não vai. Isso eu falo, como eu disse Com aqui, por certeza. experiência própria, né? Porque nós ficamos aí 6 anos sem ganhar troféu e hoje eu tenho muitos ex-integrantes aí que não ganharam nenhum troféu, tá? Que não foram para nenhum mundial, mas que são muito gratos e que amam a equipe até hoje, que tem uma grande amizade comigo, né? Então, é não desistir. Eu acho que técnico novo que está começando a procurar aprender com os outros técnicos, obviamente, né? Hoje tem essa facilidade. Procure informações, procure ter muita humildade para ouvir, de repente, um técnico mais novo falar para você o que você tem que fazer, porque não é a idade que vai definir, né? Se um é Com melhor ou certeza. pior do que o outro. Então, ter muita humildade, de muita persistência e muito amor pela educação e pela First. Eu acho que Agora, acho que é tempero, né? agora falando um pouquinho sobre as experiências que você já teve, você já participou de torneios internacionais e acaba que agora tem muitas equipes novas que nunca foram, que estão classificando agora, que não sabem muito bem como é que é. Para quem não entende, como é que é a experiência lá, o que, que você achou de diferente em relação às competições daqui? Tem muita gente que tem muita curiosidade em relação a isso. Então, como é que foi para você esses torneios? É, rapaz, eu acho que ela não é assim não deve ser uma coisa que a equipe tem que achar que ela tem que lutar para isso, né? Mas eu acho que toda a equipe de First Lego League tem que sonhar com uma etapa internacional, rapaz. Eu, quando entrei na equipe, que a gente tinha equipe lá, a gente achava que a internacional para nós
coisa de outro mundo, ainda mais que a gente não ganhava nada, né? A gente mesmo assim, a equipe teve 15 anos, né? 15 anos e pouco lá, um pouco mais de 15 anos aí. Foram 15 regionais disputados, né, em 15 anos de existência. Foram 15 etapas nacionais, nós nunca ficamos de fora de uma etapa nacional. E, e nós tivemos classificação para 11 mundiais. Tá? A gente, nós participamos de 10, teve um que não foi lá do Rio de Janeiro, né, que acabou não acontecendo. Mas, assim, eu acho que toda equipe tem que sonhar em participar de uma etapa internacional. É incrível o ganho que a equipe tem de experiência, de vivência, né, de estar vivendo outras culturas. Eu acho que ali é uma grande celebração, né? É onde é aquilo que eu falo, né? No regional você começa a construir o bolo, no nacional você come o bolo e no internacional você tem a cereja do bolo, né? Com Aí, certeza. então, eu acho que essa cereja do bolo, Matheus, ela é incrível, cara. É uma experiência que toda equipe de First Lego League merece participar. É claro que nem todos vão estar lá, mas aquilo que eu estava falando agora, né, no início ali, de não desistir, uma equipe de FLL ela não pode desistir do, de estar no internacional, porque é possível, né? No, só para você ter uma ideia, no primeiro nós participamos do World Festival 2 vezes. Né? Fomos lá para. Na época, hoje é em Houston, né? Mas quando nós fomos era em St. Louis, também lá nos Estados Unidos. Na primeira vez que nós fomos, a gente foi mais para se divertir mesmo. Lá a gente se divertiu. Lá, nossa, a gente, até o Giovanni, falando um tempo atrás com ele, ele falou: senhor, foi muito da hora, porque a gente realmente se divertiu lá. A gente não foi com aquela coisa assim de, nossa, vamos competir, temos que fazer coisa bem legal. Não, a gente foi para se divertir, a gente realmente se divertiu. Mas no final, um amigo nosso que na época apresentava também, ele era o animador, como tinha o Matheus, né, o Vitor, são hoje aí, era o Renato. Ele fez uma filmagem e ele perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, nossa, isso aqui foi um sonho, foi tudo muito legal. Daí ele falou, e aí, vai voltar? E eu falei para ele assim, olha, grava isso daí, escreve isso, grava isso daí, eu vou voltar. Né? Puxa, aí depois eu falei, meu Deus, que eu falei isso? Como que eu vou voltar? Porque naquela época, para você ir para o World Festival, você tinha que ser campeão nacional. Só ia um para o World Festival. Né? E aí, quando eu falei isso na outra temporada, que era a World Class, iriam o primeiro e o segundo, eram só 2 vagas, né? Se escolhesse, não eram 2 vagas só para o World Festival. E, rapaz, e aí nós conseguimos voltar, entendeu? Mas os integrantes acreditaram nisso, entendeu? Eu lembro do pessoal falando assim para mim, falou, não, senhor, a gente vai lutar até o máximo para a gente conseguir fazer valer isso daí, para a gente conseguir voltar. E a gente está lá de novo no World Festival, e voltamos lá no World Festival, entendeu? Então, eu acho que é possível. Acho que toda equipe tem que sonhar, porque vale muito a pena, é uma experiência extraordinária. Nada se compara. O nosso nacional, eu acho assim que é um torneio mais difícil de FLL que tem no mundo, mais do que mundiais, eu acho, o nosso nacional. O nacional aqui no Brasil, a etapa nacional é pauleira. São muitas equipes de altíssimo nível, né? Mas uma etapa internacional é sensacional. Ter participado, por exemplo, do World Festival 2 vezes, que para mim é uma grande, nossa, é sensacional. Um torneio também que eu gostei muito, que eu acho que é um dos melhores torneios, se não o melhor torneio de FLL que tem no mundo para mim, que é o Razorback, lá em Arkansas. Poxa, participamos de torneios na Europa,
Então, fomos 3 vezes para os Estados Unidos, cinco vezes para os Estados Unidos disputar torneios, né? Disputamos 2 mundiais aqui no Brasil. Inclusive, foi aí em Belo Horizonte, foi em Minas Gerais, né? Foi lá em 2014, foi um festival internacional de robótica que teve aí com algumas equipes de fora. Então, vale a pena, cara, vale a pena sonhar, é possível ir. Eu acho que todas as equipes têm condições, desde que entendam bem, que se preparam bem, obviamente. Acho que quando eu falo assim, sonhar, é um sonho que toda equipe tem que ter, mas é um sonho que tem que ser construído à base de muito trabalho. Ele não vai cair de graça no Com seu colo, certeza. não. Tem que trabalhar bastante, muito. Com certeza. E acaba que eu acho que o internacional acaba sendo tão especial desse jeito, por ver todo o seu trabalho desde lá de trás e estar tá ali, ver como onde vocês conseguiram chegar, vocês passaram desde aquele início de temporada, chegando até lá, toda a experiência que vocês tiveram. E também não tem toda aquela pressão, porque a gente vive o torneio, tudo, mas acaba que às vezes a gente, a próxima fase, tudo, e o Sim, internacional não tem isso. Você só vive isso. aquele momento, fica vivendo aquela experiência que você conhece as outras culturas, é totalmente diferente daqui do Brasil e do jeito que acontece aqui. Então acho que acaba sendo muito especial por isso. É outra vibe, né? É outro Com certeza. ambiente, né? Muito por isso que você falou aí, Matheus, agora. Você não tem mais aqui, nossa, se a gente for não conseguir ir bem, a gente não vai para outra fase, não tem outra fase, né? Então, é aquilo que a gente fala, né? A gente, por exemplo, lançou agora aí a nova temporada Masterpiece da FLL, vai ser lançada aí da FTC e FRC também. Então a gente fala temporada não é só regional, né? Não é só nacional, a temporada é regional, nacional e internacional. Então quem consegue avançar nessas etapas aí, nossa, poxa, é sensacional, né? A gente, assim, é, é só quem teve, né? Aquilo que você falou, só se você está num lugar que você não tem aquela preocupação, é como a gente aconteceu com a gente, por exemplo, na World Class, a gente estava com um desempenho muito bom, com um projeto de inovação muito legal, a equipe funcionava bem, né? O Corvellis era muito bom, e aí lá no World Festival o nosso robô resolveu não andar. E chegou um momento lá que o Giovanni, o Leonardo estavam lá na loucura lá de um Monob também, né? Tentando lá fazer o robô funcionar. Eu cheguei para eles e falei assim, ó, quer saber de uma coisa? Para, não treina mais. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, cara, olha isso daqui, vamos lá, vamos torcer pro pessoal, vamos acompanhar os rounds, porque eu falei, vamos disputar o nosso terceiro round lá e ver o que vai dar, porque vocês estão aí se matando, e eu acho que a gente não está conseguindo entender bem. Aí ele te conversou lá, nós quatro, falando, aí eles falaram, não, é isso mesmo, e vamos embora. Então a gente foi para lá, a gente foi curtir. No fim, a gente acabou recebendo uma premiação de Corvellos lá, que foi uma grande glória para nós. Mas assim, é realmente aproveitar, porque você não, poxa, você está lá, você está no internacional, seja ele qual for, seja qual internacional for, você está lá, então é aproveitar, é curtir. Claro que você tem, obviamente, né, você treinou para isso, então obviamente você quer que executar aquilo que você fez lá nos treinos e tudo mais. Mas ali você já está com a cereja, né? O bolo você já fez, você já comeu o bolo, então ali é só a cerejinha e a cerejinha, não, aquela cerejona, né? Então é aproveitar mesmo, né? Não tem aquela se eu do regional, né? Nossa, eu preciso conseguir uma vaga para pro nacional, aí depois do nacional aquela vontade de ir para uma etapa internacional e tudo mais, né? Que é muito difícil de 100 equipes, né? Você conseguir aí vagas, né? Antigamente você tinha um número menor de equipes, mas também você tinha, por exemplo, aquilo que eu falei, né?
do World Festival era só uma equipe só ia uma equipe do Brasil. A gente tinha para fora do Brasil iam no máximo aí 5 equipes, né? Então chegou uma época que era assim, né? Então era muito difícil também, né? Então acho que participar de uma etapa internacional é sensacional. Só quem teve lá sabe como que é bom isso daí. Eu acho que vale a pena lutar por isso. Com certeza. Reginaldo, quero te agradecer. Muito obrigado por ter compartilhado essas suas experiências. Eu sempre me inspirei em você, continuo me inspirando muito. Eu falo que você, desde o início, foi aqueles técnicos que eu cheguei lá no torneio e sempre olhei com muita admiração mesmo. Te agradecer por toda essa conversa. Eu tenho certeza que muita gente se inspira em você como eu e vai adorar ver um pouquinho das suas experiências, saber um pouco disso. Então, gostaria de te agradecer muito. Eu que agradeço, Matheus. Você já me fez chorar em torneio, né? Então, de emoção e tudo mais. Eu acho que isso que é legal, né? Eu como técnico já me emocionei muito, já me emocionei muito com integrantes da minha equipe, mas a First Lego League ela proporciona esses momentos também de você se emocionar com, com integrantes e com outras equipes, né? Toda a família Bros aí, nossa, a gente está junto há muito tempo, tem um carinho e um amor muito grande. Então, para mim, é uma honra poder estar dividindo assim pouco tempo, mas um pouquinho aí dessa história. E eu só tenho que agradecer a vocês, toda a família de vocês aí. São tantos aí que são tão queridos aí pela gente, né? A gente conversa muito nos torneios. E a gente vai continuar aí se encontrando aí, se Deus quiser, nos torneios, tá? Muito obrigado mesmo, agradeço. Dar um abraço a todo mundo aí, espero que a gente consiga dar mais ou menos aí uma ideia do que é a First Lego League. Pepe tá te mandando um abraço. Um abração. Um abração. E aí, ó. Aí, isso aí é outro também, aí, ó, que meu Deus do céu, a gente já ficou um dia, nós ficamos aí no aeroporto conversando um tempão lá, né, voltando. Poxa, acompanha a gente aí há quanto tempo já, hein? Há muito tempo, né? Então. Bastante uma temporada já. Então, eu acho que vocês são pessoas extraordinárias aí, que a gente tem no coração, que a gente gosta muito, que a gente tem um carinho. Vocês dois, assim, vocês não imaginam o quanto a gente ama, né? Que a gente não tem muito contato, né? Mas um sentimento de tão bom assim de você saber que você gosta de uma pessoa, tanto assim quanto eu gosto de vocês, e eu sei que vocês gostam de mim também, então eu acho que isso daí que é maravilhoso e realmente vocês são pessoas assim que moram no meu coração. Nossa, vocês não imaginam o quanto. Eu também. É isso aí, rapaziada. Parabéns. Foi isso, muito obrigado mesmo. Parabéns, continue com essas ideias aí, eu acho que muito isso daí obrigado. É sensacional. A gente precisa de pessoas como vocês aí. A gente já está, eu estou indo numa outra fase, agora a gente precisa de pessoas como vocês aí, que são mais novos aí para tocar e acreditar no que é a First e levar a First para frente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu, obrigado É mesmo. Isso, até a próxima. Valeu, obrigadão, valeu, gente, um abraço aí. Tchau. Falou, tchau. Bye, bye. Tchau. Falou.